Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando cada vez mais ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos nós enfrentando essas asmas, esses bronquites, essas gripes próprias do tempo, né? Mas, eu nem assim prefiro o calor. Eu prefiro o friozinho. Isso aí no início a gente consegue... No início tem, mas logo vence, né? E aí... Seguimos aí com a nossa tarde, pedindo sempre auxílio dos espíritos para que a gente tenha uma boa tarde de estudo. Encerramos a nossa conversa semana passada com esse slide aí, né? Onde abordamos essa questão que não é somente por conta dos reencarnantes, né? Das almas que estão chegando ao mundo, que Deus lhes dá o aspecto da infantilidade, daquela falsa, né, daquela aparente inocência. É também, sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Eu vou fazer um rápido parêntese aqui, porque a gente já passou por mortes prematuras. A gente já passou por esse capítulo, mortes prematuras. Passamos também por as mortes bem prematuras mesmo, aquelas que acontecem no ventre materno, aquelas crianças que nascem e logo desencarnam, né? Logo morrem. Mal o espírito encarna na hora do nascimento, horas depois ela volta para a dimensão espiritual. Então eu vou fazer um rápido parêntese aqui, porque é pertinente nessa questão aqui. E esse amor extraordinário enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto que, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolve nos mais delicados cuidados. Então, como a gente já passou ali um pouquinho ali atrás, a gente não sabe quem são eles que estão ali. A gente não sabe o que eles vieram fazer aqui, o que eles serão. A gente não sabe nada a respeito dessas almas que estão reencarnando. E como encerramos na semana passada, a gente falando sobre essa questão de... É no palco da família que se reúnem afetos e desafetos, inimigos e amigos, né? Para um reajuste emocional, para uma série de resgates que a alma precisa fazer. Então, esse período da infância é um período extremamente importante para elas receberem amor. Principalmente aquelas almas que vão ficar só o tempo necessário no útero materno. Perdão, as almas não, os corpinhos, né? Que a alma está fora, a alma vai encarnar no momento do nascimento. Mas ela já está ligada ao corpo. Ela está ligada ao corpo pelo seu perispírito, porque é ele que está gerenciando a genética oferecida pelos pais para formar o corpo que aquela alma terá que usar, né? Utilizar aí como veículo na sua encarnação. Então, se essa alma tiver que ficar só aquele tempinho ali, e ela já está recebendo amor, e muito amor, né? Porque desde o momento, mesmo aquelas pessoas, aquelas famílias que relutam um pouquinho, mas não era hora de vir mais um bebê, mas podia ter aguardado mais um pouco, mas isso fica só naquele impacto, né? Naquele choque da notícia, quando tem alguma coisa, algum impedimento aí, né? Mas logo depois, aquela mãe, principalmente, quando eu falei com vocês que quando o amor de mãe existe, que às vezes ele não existe, ele não está presente, e sequer ela pode trazer no seu organismo
físico, né, no seu corpo, é essa alma para o mundo. Essa alma, às vezes, tem que vir por intermédio de outra pessoa, de outra mulher, e encaminhada para ela. Senão, o choque fluídico é tão grande que ela pode desistir, né? Ela pode morrer no útero. Mas, quando esse amor existe, desde o primeiro momento, embora a mãe possa achar que ainda não era o momento, podia ter esperado mais um pouquinho, mas ela começa a sentir um amor assim enorme por aquele serzinho que está ali. Então, ela começa já a amar muito. E se aquela alma for uma alma antagônica a ela, se ela for um algoz do passado, ou alguma alma que vai no mundo aqui, né, ter um resgate grande entre a mãe e esse bebê, se ela não tiver essa chance de ficar, esse tempo que ela vai passar ali, com aquele corpinho vegetativo ali no útero da mãe, ela já está recebendo um amor que é altamente valioso para ela. Porque isso vai ajudando a anular aquela animosidade. Como disse Pedro, quando Jesus foi crucificado, o amor cobre a multidão de pecados. Então, não vai isentá-lo do resgate, mas vai dar a ele muita força. Ele vai se sentir acolhido por ela ali e pela família também. Então, ele vai se fortalecendo por aquele amor que ele está começando a sentir, que ele não esperava nem sentir. Então, o período ali no útero materno é muito valioso para isso, porque a mãe não sabe quem está ali. Nem quando nasce também não sabe, né? Então, ela já vai amando, quer dizer, durante o período de gestação, aquela alma está sendo envolvida no amor dessa mãe. Nasceu, vai continuar sendo envolvida pelo amor dessa mãe. E se ela não puder ter um longo tempo aqui na Terra, o tempo que ela tiver, né, principalmente se for nesse período da infância aí, ela vai se abastecer desse amor e quando ela retornar à dimensão espiritual, talvez ainda criança, e depois ela retorna ao seio daquela própria família, pode vir como filho ainda ou como neto, ela já vem muito diferente. Ela já vem nutrida do amor daquela família, naquela encarnação. Então, isso é de um valor tão grande, esse período aí da infância, né, dessa gestação aí, que é uma gestação longa. São 9 meses. Né? Mais longo do que isso, devem ser animais de grande porte. Parece que a égua tem 11 meses, né, de gestação. Eu não tenho certeza, mas eu já ouvi dizer isso. E outros animais de grande porte, provavelmente até. Mas, normalmente, eles não têm a cadelinha. A cadela, ela leva 2 meses para ter o seu filhotinho. 2 meses só. Porque não precisa ser longo, né? Não precisa. Não tem estrutura, não precisa de uma grande estrutura, né? Agora, os animais de grande porte é outra história, né? Porque aí eles já dependem de formar um corpo bem maior. E eles já nascem andando, né? Fazendo tudo que tem que fazer. Então, olha a importância disso. Foi só um parênteses que eu quis fazer para essa questão aqui, para a gente continuar esse raciocínio aí dos espíritos para Kardec, né? Mas, hoje a gente está sem o indicador aqui. Magui, providencia aquele indicadorzinho que ele me faz uma falta aqui. Isso mesmo, obrigada, amiga. Então, olha só. Mas, quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Então, aqui começa a gente ver a necessidade desse período da infância, porque essas almas, elas não são criadas agora, não é um papelzinho branco, né?
Tem sempre algumas coisas que se precisa aprender Olha, o conhecimento disso aqui, mesmo para quem não é espírita, para quem não quer deixar a sua religião, para quem não ter contato com a doutrina espírita, eu estou aqui às terças-feiras muito feliz, porque isso ainda aconteceu agora, está acontecendo no mês de aniversário, eu estou mais feliz ainda nesse mês de aniversário dessa casa, porque eu estou conseguindo trazer uns jovens para cá para conhecer espiritismo. A gente está sem a mocidade, né? Porque a gente não tem ninguém para nos ajudar nesse trabalho, que é um trabalho muito grande, tem que ser feito. Mas eu estou conseguindo trazer uns jovens para cá, universitários, alguns, tem pouquinhos, tem uns 8, mas a gente vai naturalmente conseguir mais alguns para terem contato com a doutrina espírita. Eu ainda disse para eles, vocês não precisam se preocupar, ninguém tem que deixar a religião de vocês, ninguém tem que dar a religião que os pais professam, se vocês quiserem continuar, até porque a doutrina espírita, ou espiritismo, não é uma religião instituída. No sentido usual da palavra, que é religião, ela não é. No sentido usual dessa palavra, ela não é uma religião, ela só é uma religião no sentido etimológico da palavra, que é aquele que religa ao Criador, que religa à superioridade, faz uma religação do ser com o ser supremo. Aí ela é. Kardec fala isso na Revista Espírita e nós já abordamos isso aqui numa palestra. Agora, no sentido usual, que é aquela que tem dogmas, que tem hierarquia sacerdotal, que tem cultos, que tem imagens, não é. Né? Vocês não veem isso aqui. Vocês não veem culto, nem imagem, nem hierarquia. A gente aqui, o filho de Ângela conseguia falar sempre isso, quando ele era pequeno, que a gente se mete de besta e vem para cá falar, aqui fazer palestra. Porque a gente não tem lideranças, né? Nós não temos padre, pastor, não tem nada disso. Então, a gente, nesse sentido, não é uma religião. Ela é uma religião no sentido etimológico da palavra. Então, eu falei, vocês não precisam deixar a religião de vocês, mas tomem contato com a doutrina espírita e ainda que não entendam essa questão, não aceitem a reencarnação, aceita como hipótese, aceita como uma possibilidade, pelo menos, mas tomem contato com isso, porque essa questão da criança, da infância, como é importante o jovem hoje saber, esses que vão trazer esses espíritos para o mundo na condição de filhos, ou vão maternar, famílias que vão maternar. Então, como é importante saber dessas coisas, para acertar mais, para dar mais condições a essas almas de acertarem mais. Então, eles estão vindo, às terças à noite, eles estão vindo para cá, não é sempre, é quando eles podem, então a gente não tem nada assim, pronto, para dizer, é tal dia. Não, é quando eles podem, eles me ligam e a gente se reúne aqui para estudar espiritismo e eu estou numa felicidade enorme com isso. Até porque nós estamos fazendo aqui 103 anos. E essa casa sempre teve um trabalho muito bom com criança e adolescente. Então, eu não queria que ela continuasse sem esse trabalho, porque esses fundadores que estão ali, esses fundadores, esses idealistas, essas pessoas maravilhosas, quando fundaram esta casa aqui, elas tinham a preocupação com a fidelidade a Kardec, com o amor ao próximo, com a prática da doutrina, tanto que fundou o abrigo para a parte prática da teoria que recebiam dos espíritos. Eu não sei se vocês todos aqui sabem, a maioria sim, mas quem fundou o abrigo, que hoje é o Laje, foi esta casa aqui em 1925. Num dia de Natal, de comemoração de Natal. Isso eu falei no domingo, na palestra que fizemos, e tem também a palestra dos 100 anos, do centenário, em que eu mostro muito mais coisas da fundação desta casa, que seria bom ser revista, né, nesse período aí. Então, é fundamental todos os pontos, todos os conceitos da doutrina, mas esse da criança, que é a alma chegando ao mundo, é de fundamental importância. Quando as crianças não mais necessitam de proteção,
dessa assistência que lhe foi dispensada durante 15 a 20 anos. Ó, o bichinho, quando a mãe vê que ele já está crescidinho, ela não tem mais aquele sentimento materno. Ela dá proteção, mas não dá tudo que ele precisa. Os leõezinhos vão caçar, os pássaros são empurrados dos ninhos quando eles não querem sair. Ah, mas que maldade, maldade nada. A mãe está no ninho, empurra o filhote. E o pai está voando embaixo para socorrer se ele não conseguir bater asinhas. A natureza é perfeita, perfeita. Então, há um período que, no reino dos animais inferiores, da parte da inteligência ainda não tão desenvolvida, isso é muito simples. Mas no reino hominal, da inteligência superior, é esse tempo aí, ó, de 15 a 20 anos. Parece pouco, mas não é. Sabe quanto é, em média, assim, uma comparação bem chula, porque não se tem como comparar a eternidade? 100 anos no planeta Terra seria, como os espíritos dizem, um piscar de olhos na espiritualidade. Então, o que são 15, 20 anos? Nada. E tá mesmo. Uma vez eu fiz essa palestra e tinha uma pessoa, acho que que trabalhava também com negócio de primeira, segunda infância, ela ainda falou assim, nossa, mas vocês estão botando uma conta aí muito para cima. Terceira infância vai até lá pelos 7, 8 anos. Eu falei, mas a maturidade da alma não vai. Só ali depois que alguns vão, outros não. Então é esse período aí, ó. 15 a 20 anos que a alma leva. E com 15 começa o problema. Começa a aborrecência, começa o trabalho muito assim intenso da família de tirar da criança o que ela deu. Educação é um processo de que você tem que oferecer para você ter de onde tirar. Porque não se pode tirar nada de onde não tem. Então, você tem que oferecer educação a essa criança para que na hora que ela precisar mesmo, os pais, a família, ter o que tirar. Então, eles têm que ter oferecido para ela. Aí sim, vai vir a lembrança, vai conversar com ele, vai vir a lembrança, tudo que recebeu nesse período aí, para comparar com aquilo que vem ao seu nível de consciência da encarnação atual, para ele dar seguimento, que ali ele descobre que veio. Aí começam os problemas, não gosta de um, não gosta do outro, trata mal alguém, é rebelde, não aceita regras. Mas se ele teve isso durante esse tempo, a chance dele fazer uma superação é maior. Se ele não teve nada, aí fica muito difícil. Ele teria que ser um espírito mais elevado. E se não for, e os pais não terem oferecido isso a eles, eles serão responsabilizados. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu não coloquei aqui nos slides, mas eu vou até ler para vocês essa questão, depois vocês chegam em casa, vocês leem, porque depois, mais para frente, nós vamos fazer uma outra palestra sobre também a criança, no geral, né, na visão espírita. Olha o que diz aqui a questão 582. 582. Leiam em casa. Pode-se considerar como missão a paternidade? Olha o que eles respondem. É uma contestação possível. Perdão, tem um erro aqui na grafia. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou
e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil, dando à criança essa organização débil, essa fragilidade aí, né? Uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões, todas. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. São os espíritos falando para Kardec. Olha o tamanho dessa responsabilidade, né? Questão 582 de O Livro dos Espíritos. Cheguei em casa, dei uma lida melhor aqui, porque sempre a gente ouvindo, né? Eu não guardo tanto o que eu ouço, eu preciso ler. Então, eu sempre busco depois para gravar melhor, né? Então, é nesse sentido aí, ó. Se eram fundamentalmente boas, permanecem boas, mas se irizam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Mas é aquela história, se receberam valores, eles vão se irizar, vão se revoltar. Quantos hoje que a gente conhece, né? Vocês podem ter passado por isso, eu também, e alguns conhecidos, que tiveram adolescentes da infância que eram mais aborrecentes do que adolescentes, e que hoje morrem de rir disso, né? Porque superaram, receberam valores na primeira, segunda, terceira infância, então receberam valores e depois eles morrem de rir. Eles mesmo falam assim, nossa, mas eu dei foi trabalho, né? Pois é, olha só que coisa boa de ouvir depois, daí eu dei foi trabalho. Dei, passado, perfeito. É isso aí, ó, dei, pretérito perfeito, passado. Então, acabou, não dão mais. Entenderam o processo, porque receberam valores, né? E é isso a tarefa dos pais. Caso, né, os pais tenham oferecido e eles não tenham absorvido ou absorveram e na hora da comparação preferiram ficar com os valores que trouxeram, os pais não serão responsabilizados. Sofrerão pela tristeza, pela infelicidade dos filhos, mas não serão responsabilizados diante de Deus. Cumpriram a tarefa, mas nem sempre existe o fator humano, que a gente está sempre falando aqui, e nós não temos controle sobre os nossos filhos. Controle não, nenhum controle. Não adianta, que isso não está ao nosso alcance. Nós temos que educá-los, amá-los, oferecer a eles o que a gente tiver de melhor. Mas nós não podemos controlar a vida dos nossos filhos depois desse tempo aí. No início a gente tem algum controle, depois não tem mais. Depois é o livre-arbítrio deles, que depois dessa idade aí, é por conta deles. Eles vão usar aquilo que nós também usamos, o livre-arbítrio. Então, não está mais no nosso controle, apenas na orientação que a gente pode continuar dando, né? Nos conselhos, nas conversas, no amor que nunca pode faltar em qualquer idade. E o porto seguro, porque o ninho não tem porta. Ninho não tem porta, nem janela. Então, que o nosso ninho também seja assim, não tenha portas nem janelas. Porque a gente ensina a voar. Tem uma outra coisa bonita aqui da acho que é Madre Teresa. É tarefa, deixa eu ver se é dela aqui.
Mário Tereza. É a tarefa dos pais educar os filhos, conduzindo-os pelo bom caminho, porque se falharem serão culpados. E isso está na doutrina. Aí, Madre Teresa escreveu assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Lindo esse texto dela, né? Maravilhoso. Então, a gente precisa entender essa questão, porque nós vamos oferecer, mas nós não podemos falar, eles vão fazer isso. Eles vão fazer. Tem um outro texto aqui que também nos ajuda bastante. Aí vocês vão falar, mas isso está contradizendo a doutrina. Não está, não. Olha só. Nós dizemos, cansa-nos ter de conviver com as crianças. Tem razão. Vocês dizem ainda, cansa-nos porque precisamos descer ao nível de sua compreensão. Descer. Rebaixar-se, inclinar-se, ficar curvo. Estão equivocados. Não é isso o que nos cansa. E sim o fato de termos de elevar-nos até alcançar o nível de sentimento das crianças. Elevar-nos, subir, ficar na ponta dos pés, entender e não machucá-las. Então, nesse caso aqui, não quer dizer que foi um médico que escreveu, um educador polonês que escreveu isso aqui, um pediatra. O livro é Como Amar uma Criança, o direito da criança ao respeito. Então, a gente fala assim, mas eles podem ser maus e tudo. Podem. Claro, a gente está aprendendo isso. Ali pode estar um espírito bastante inferior. Mas essa maldade não está eclodida. Então, eles estão naquela aparente inocência e que, no momento da infância, eles são realmente puros para nós ali. Então, é isso que a gente tem que ir até eles. Porque quando nós nos cansamos disso, nós vamos muito cedo despertar aquilo que eles têm de pior, agredindo, brigando, impondo o autoritarismo sem amor. A gente vai fertilizar o que eles são. Então, a gente tem sim que se curvar, que ir até eles, que ter paciência, porque educar dá muito trabalho, muito. E aqueles que não querem ter trabalho, é preferível que façam um adiamento aí dessa responsabilidade do que trazer e chegar aqui não dar conta disso aí, né? É muito complicado, porque é uma coisa que se tem que aprender, temos que aprender isso, e o Espiritismo ensina isso, mesmo aqueles que eu falo com esses jovens, mesmo que vocês não queiram deixar a religião de vocês, tomem conhecimento do que esses espíritos que vocês respeitam tanto dentro da própria igreja, Santo Agostinho, na história, São Luís, e outros tantos, e na filosofia, Sócrates, Platão, esses espíritos que estão trazendo esses conhecimentos, né? Então, não se preocupem em deixar a religião, apenas tomem conhecimento dessas coisas, porque os nossos filhos, pelo que a gente já falou aqui, não herdam características psicológicas como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura e agressividade. Cada ser é único em sua estrutura psicológica.
esses espíritos que nos foram confiados, já embalados em corpos físicos que nós mesmos lhe proporcionamos, não são criados novinhos. A gente precisa aprender isso. Não são novinhos, não são inocentes, né? Sem passado e sem história. A criança já nasce com um acervo pessoal de suas conquistas no progresso evolutivo, desde que foram criados simples e ignorantes e já enfrentaram inúmeras encarnações. Ela já existia antes, tem uma biografia pessoal, traz vivências e experiências e aqui a porta para reviver e não para viver. Está, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Pode ser, então, mais desenvolvido que os pais, como a gente já viu aqui, não é? Então, olha outro recadinho dos espíritos que a gente tem que considerar, mesmo aqueles que não são espíritas. Filhos, não são realizações fortuitas, decorrentes de circunstâncias secundárias. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Representam um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber para criar e educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. Uma criança não pode ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união irresponsável como que alienada. Então, são considerações que a gente precisa levar, né, ao nosso pensamento e colocar isso aí em prática. Quantas vezes vocês já ouviram na família? Eu já ouvi, tá? Um conselho assim: o casal não está bem, está querendo terminar com a união matrimonial, não está bem. Não estão se entendendo, não está bem. Aí vem alguém da família querendo ajudar, com certeza querendo ajudar. Às vezes é o pai ou a mãe. Gente, arranja um filho que isso tudo se resolve. Olha, nunca tem um conselho desse, porque a gente não sabe quem vem ali. Vai que vem alguém para botar fogo na fogueira. E se não vier alguém para botar fogo na fogueira, não importa. Vai vir alguém que precisa do amor daqueles dois. E se ele já não está existindo, com os problemas que a criança vai trazer, porque ela não traz só alegria, gente. Traz muita alegria, mas não é só isso. Não vamos ser tão ingênuos assim. A achar que aquela coisinha linda que está ali, rosadinha, vai ser só alegria, porque não vai. É um espírito milenar, reencarnado, cheio de problemas para resgatar no mundo. E principalmente dentro da família. Então, não é conselho que se deva dar, não. É esse tipo de conselho aí que depende da pessoa fazer escolha, a gente não deve dar nenhum, porque a gente está assumindo responsabilidade junto. Bem, continuando. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que quando se tem o coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. Há muitas moradas na casa do Pai. Hoje nós temos aqui o planeta Terra de provação e expiação, que é para espíritos inferiores, né, fazerem a sua redenção. Ele é feito de terra, tem água, tem terra, a gente precisa de oxigênio para respirar, senão a gente morre. Né? Precisa de água para beber, senão também a gente morre. Mas a gente não vive dentro da água porque não somos peixes.
somos mamíferos, precisamos de oxigênio, e não só se fôssemos peixes anaeróbicos, mas não somos. Somos mamíferos, como as baleias, que não podem estar em águas profundas, que elas têm que subir para respirar, porque elas são mamíferos, elas não são peixe. Agora, existem mundos que é só água. Os espíritos encarnados vão encarnar em corpos que vivem lá na água. Não vão ser peixe, não, vão ser espíritos encarnados. Mas é outra constituição o planeta. Então, a gente tem muitas moradas na casa do Pai e não vamos ter a ingenuidade de achar que todos são iguais à Terra. Claro que não. Por isso que quando se fala em colônias espirituais, instituições espirituais, aquelas que são direcionadas a receber os espíritos que desencarnam da Terra ou de outro planeta semelhante a esse, elas vão encontrar um cenário parecido, porque esse cenário é plasmado pelos próprios espíritos que viveram no plano material dessa forma. Mas um espírito que vive num mundo totalmente diferente da constituição física da Terra, nunca vai ter uma colônia espiritual ou uma instituição espiritual como aqueles que saem aqui da Terra vão ter, porque é outra história. Eles vão plasmar outras coisas. Se lá só tinha água, eles não vão plasmar terra, nem planta terrestre. Eles vão plasmar planta aquática, mundo aquático. Porque o que se cria na dimensão espiritual é mantido, é criado e mantido pelo pensamento que é a alma que pensa. E ela plasma o que ela conhece, ela plasma o que ela vê, o que ela sabe, o que ela quer. Então, a gente tem que ter essa realidade. É por isso que quando a gente fala que estudar espiritismo é com a codificação de Kardec, que a gente não se equivoca. A gente não fica preso na caverna de Platão, que tudo que a gente vê é a nossa sombra. Porque existem sombras muito diferentes da nossa. Então, a gente precisa encarar essa realidade e estudar Kardec, porque é ali que a gente vai encontrar essas coisas. Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, está lá. Está tudo lá. Situação do espírito após a morte. Está lá no céu e no inferno. Espíritos medianos de criminosos dando a sua comunicação, mostrando como estão. Então, é dentro de Kardec que a gente aprende. Né? Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir, então, de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes do nosso. Como quereríeis que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Imagina a dificuldade que teria um espírito que tenha vivido num plano com uma estrutura física totalmente diferente. Quando a gente fala que Júpiter, do nosso sistema, hein? Do nosso, não é de outro sistema. Júpiter é um planeta cuja estrela é o Sol, o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. E a gente acha ele belíssimo, né? Imagina de primeira, né? Então, mas um espírito inferior não ia para um sistema com estrelas de quarta, terceira, segunda e primeira? Provavelmente não, porque são mais evoluídos. Mas pode ser que sejam tão diferentes que também tenham na sua esfera, né, no seu sistema, planos inferiores. E a vida ser completamente diferente. Não importa o tamanho da estrela, importa os planetas que compõem o sistema. Porque nós temos na Terra, nós temos os planetas conhecidos, que Plutão, coitadinho, já saiu da ordem de planeta há muito tempo, né? Plutão, sei lá o que ele é hoje, né? Porque planeta não é mais, né? Sei lá, coitadinho, tá lá, mas não é mais um planeta. A gente tem Júpiter. Júpiter
é um plano feliz. Regenerador. Vou tirar o feliz, que ainda não chegou lá. Regenerador. Em Júpiter, os espíritos encarnados em Júpiter não têm esses corpos pesados que a gente tem, feito de oxigênio, hidrogênio, carbono, azoto. Porque ela não tem isso. Lá a constituição gasosa é outra. Tudo isso compõe a Terra que a gente tem. Essa mesa, a gente já falou, ela é feita dos mesmos elementos atômicos que o nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele é orgânico e essa mesa não é. Então, ele adquire outras propriedades capazes de absorver o fluido cósmico que dá vida a essa organização aí. Mas em Júpiter não tem terra, segundo o que eles conhecem. Os espíritos dizem que lá a vida é toda intelectual. Então, as construções lá não são fixadas na terra. Aqui que é. Lá elas são suspensas. E é tudo criado mentalmente. A comunicação entre eles é por pensamento. Eles não falam, não tem esse órgão para falar. Então, não adianta mandar sonda para lá que não vai achar ninguém lá. Porque não tem corpo, só se eles puserem outra sonda, de outro tipo. Então, dentro do nosso sistema, eles são assim. E tem o reino animal, eles dizem, porque os espíritos encarnados que em Júpiter, na época da codificação, Kardec evocou-os. E alguns trouxeram, Moza era um deles. E alguns trouxeram comunicações como é a vida em Júpiter. Dentro do nosso sistema. O nosso sistema não é nada no sistema do universo. Imagina, então, a quantidade de mundos. Como nós iríamos imaginar, né, viver num mundo como o nosso se a gente tivesse vindo de um planeta que não tem terra? Que não tem lugar para ficar em pé? Imagina que dificuldade, né? Então, a criança, o espírito, ele precisa passar por todo um trabalho psicológico para isso. E essa imersão numa matéria que ele não conhece, tirando-lhe a capacidade de escolher no momento, que ele é muito instintivo, vai ajudá-lo a se organizar e a se inteirar com a vida num planeta tão diferente quanto esse que nós estamos, que pode ser diferente do deles, né? Então, como quererias que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas das que possuís inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Isso está lá no comentário de Kardec, a última questão dessa parte aí da infância. Está no Livro dos Espíritos, disso aí. E vós mesmos, olha aí, um outro lembrete daquilo que a gente já sabe, né? E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância no meio de novos irmãos. E na vossa nova existência, não terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que o é atualmente o vosso pensamento. Porque agora a gente pensa, transforma esse pensamento em matéria, porque o pensamento não é a matéria, é a alma que pensa. A gente aciona os fluidos do perispírito, transforma esse pensamento em imagem e a ação através da vontade. A nossa ação na Terra, ela alicerça todos os nossos pensamentos. Por isso que quando Platão falou que a realidade, o mundo de realidade, é o mundo das ideias e não o das ações. É o mundo das ideias. Por quê? A ideia é o que é real.
Mas nem sempre a gente transforma essa ideia numa realidade, se ela não nos convier, se ela não for boa para as nossas necessidades, né? Que a gente cria muitas. Por isso é que quando ele falava aqui, o que é real existe no mundo da ideia, o que é real existe no mundo do pensamento. Porque o que é ilusório é o que a gente transforma em realidade, depois que pensou. Então, é que a gente precisa transformar em realidade o mundo das nossas ideias, que aí ele passa a ser real. Ah, mas vai ser melhor? Depende da sua evolução, mas pelo menos tem a chance de ser sim, né? Ainda mais no nível de evolução em que nós nos encontramos. Aí, a gente, ao partir da Terra, deixar o corpo físico aqui, aí passa dessa para melhor. Eu ouço isso, não, vontade de rir. Uma vez eu escutei isso dentro de um velório. Eu tive que sair, porque comecei a ter vontade de rir. E, ó, o velório era da minha família, não era gente que eu amava. Mas era que eu sabia, que acreditava, que não acreditava naquilo, entendeu? E que se tivesse ali ouvindo, ia falar assim, você vai ficar quieta? Gente, passar dessa para melhor depende do ponto de vista. Porque, na verdade, a gente vai passar dessa para voltar para casa. Agora, muitas vezes, aquele que está muito bem aqui não quer voltar, não. Porque ele sabe o que ele vai enfrentar lá. Porque, ó, estar muito bem aqui depende de como está bem aqui. O que aconteceu para você estar bem aqui? Porque se você estiver bem aqui de forma ilícita, meu amigo, não vai passar dessa para melhor, não. Você pode ter certeza que não vai. Então, quando a gente deixar aqui o corpo físico e voltar para casa, nós vamos estar muito influenciados pela vida que tivemos, aonde a gente tinha uma cama para deitar, comida para comer, água para beber, fome, porque a gente tinha uma organização física que precisava de alimento, de ar para respirar. E, pois é, mas a dimensão espiritual não é assim. Porque quem precisa de cama é o corpo, quem precisa de dormir é o corpo, quem precisa de comer é o corpo. A alma não precisa de nada disso. E quando ela entra na dimensão espiritual, ela encara um mundo totalmente diferente do mundo que ela estava vivendo. Mesmo que seja aquela instituição mais próxima da Terra, recebendo os desencarnados da Terra, mesmo que seja. Porque ela vai ver que ela não tem mais uma cama, que ela não tem mais comida, porque ela não precisa. Quem come é o corpo que tem que ter comida, que tem que ter bebida. Aí, aquelas instituições que recebem essas almas vão auxiliá-lo a encarar a realidade através, não é, de envolvimentos fluídicos. Ela vai sentir que ela está se alimentando, ela vai sentir que ela está comendo alguma coisa durante o tempo necessário, porque essas coisas não existem na dimensão espiritual, só por necessidade dos recém-desencarnados. E aí ela vai se habituando. Então, o que é muito comum? Ah, mas ela já não foi e voltou? Já. A gente já foi e voltou inúmeras vezes. Quando eu falo inúmeras, é porque não pode contar. Porque numerosas a gente dá conta, né? Mas inúmeras não dá para contar. Então, a gente não lembra. Da mesma maneira que quando o bebezinho abre os olhinhos para o mundo, o espírito encarna, ele não sabe aonde que ele está. Ele é carregado para lá, carregado para cá, está no colo, não sabe andar. Estão pensando que é muito diferente quando a gente volta? Não é não. A gente fica numa situação que a gente não sabe onde está. O que vai fazer? E agora, como é que vai ser? Muitas vezes não encontram os familiares de imediato, porque nunca aprenderam isso no Espiritismo, falar que encontra.
Não, eles vêm nos receber. Amigo, eles podem vir te receber. Se você tiver merecimento nisso. Se você não tiver, não vem não. É isso que separa a doutrina espírita de psicografias e psicografias e psicografias. Livros e livros. Porque a doutrina espírita, ela tem um caráter de universalidade, que foram muitos médiuns, mais de 1.100 espalhados pelo mundo, que receberam correspondência de Kardec, que fez perguntas iguais a todos e recebeu desses centros todos a mesma resposta. Por quê? Porque havia uma interação entre os espíritos que estavam respondendo essas questões, que foram intitulados Espíritos da Verdade, e estão relacionados na obra de Kardec. Alguns se identificam nas suas comunicações, principalmente no Evangelho, Santo Agostinho, São Luís, Sócrates, tem vários. Não fez parte da codificação, Sócrates, não. Claro, foi antes. Então, mas ele era um espírito que era extremamente lúcido quanto às verdades universais, né? Então, o próprio Galileu também ajudou. Ele que ditou para Camille Flammarion, que também era astrônomo, uma parte da Gênese. Então, são espíritos que foram escolhidos para essa tarefa. Eles falam isso. Então, eles trazem um caráter de veracidade pela universalidade dos fatos como se apresentaram. Por isso é que a gente tem que entender que a obra de Kardec é o que nos ensina verdadeiramente sobre espiritismo. E aí, quando a gente chega lá, isso está na obra inteira, nem sempre nós vamos encontrar com os nossos afetos, nós vamos. Mas quando? Não sabemos. Se eles estiverem em nível de evolução diferente da gente, não vão nos ver. Quem está muito aquém não vê quem está além. Não importa quem está lá ou cá. Né? Quem está além ajuda quem está aquém. Mas quem está aquém não vê quem está além. Quem está além vê quem está aquém. Mas não pode conviver. E se chegar perto, não vai ser nem reconhecido. Porque não está sintonizado na mesma frequência vibratória, porque pode ser uma alma com evoluções muito diferentes. Então, o espírito, é comum o espírito chegar na nossa reunião aqui, mediúnica, e vai lá que está perdido, que não sabe o que vai fazer, que não sabe que precisa de ajuda, porque ele não encontra ninguém que ele conheça, as atividades não são as mesmas, a situação não é a mesma, então ele fica numa condição muito difícil para ele estar assistido, sempre está. Todos estão assistidos, principalmente quando eles já são levados a uma reunião, é porque eles já estão muito assistidos e com oportunidade de receber ajuda mesmo, né? Já estão procurando entender, mas acontece isso. Então, nós vamos passar por essas dificuldades. Ah, não, mas vocês não vão, não. Vocês conhecem isso, vocês também. Tanto quanto eu ou mais do que eu. O negócio é que conhecimento não é tudo. Você tem que ter a prática da situação, porque senão não adianta. Lembra da história da raposa? Eu contei domingo de novo. Eu contava tanto que eu dei um tempo para a própria raposa descansar. Vaidosa, sabia tudo, né? Porque a raposa é vaidosíssima, né? Ela simboliza a vaidade, né? Tudo ela sabe. E ela conversando com o coelho. E o pobre coelho, a única coisa que sabia era correr. E como corre o bicho, né? E ela conversando com ele, que você não sabe nada, você só sabe correr. Eu sei me disfarçar. E o coelho, eu só sei correr. Ela, eu sei subir em árvore. Eu só sei correr. Eu sei nadar. E o coelho desesperado, eu só sei correr, porque isso ele escuta uma matilha se aproximando. Os cães desesperados, o que o coelho fez? O que sabia. Ó, perna para quem te quer, e correu, 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 e a raposa ficou
eu vou me disfarçar, eu vou subir na árvore, eu vou nadar ou eu vou correr. E morreu na boca dos cães, com tanto conhecimento. Então, não vamos achar que porque eu estou aqui metida de besta falando, eu estou estudando. Tomara que eu esteja colocando alguma coisa em prática aí. Tomara que essas ideias aí, que são reais, passem para a minha ação como uma ação real também, porque senão eu vou precisar da ajuda de vocês lá, para me puxar lá para a realidade. Né? Tem uma história assim também. Ele chegava, sentava lá atrás, na cadeirinha, lá no finzinho. Aí, teve uma época que ele não veio mais. Aí ficaram sabendo que ele havia desencarnado. Mas ele vinha sempre, né? Não estou falando dessa casa aqui, não, isso é uma história. Não sei nem quem escreveu. Aí, quando morreu o tal orador da casa, que até sentia falta dele, que gostava de vê-lo lá no finalzinho da reunião, quando ele chegou na dimensão espiritual, ele estava muito perdido. Estava nessa situação aqui, ó. Não sabia o que ia fazer. Aí ele olha assim, ele vê aquela pessoa que veio, que ia ao centro escutar ele falar. Aí ele veio para dar um abraço e o outro, todo feliz, veio, abraçou ele e falou assim, meu mestre. Aí ele falou assim, ué, mas ele estava muito bem. E o que estava perdido ali não estava tão bem, não. Estava desesperado, estava com medo e tudo. Aí ele falou assim, ué, mas você está tão bem assim? Ele falou, tô. Pedi a papai do céu para me deixar ajudar o senhor foi tão bom para mim. Eu gostava tanto de ouvir o senhor falar, mas como que você pode estar muito melhor do que eu? Se você ia lá para me ouvir falar. Ele falou, não sei, meu mestre, mas eu fazia tudo que o senhor falava que era para fazer. Né? Então, não vamos ficar equivocados e achar que quem está aqui está melhor, porque, isso não é real, isso só está no mundo das ideias de vocês, tá? Como Platão falou, mas não é real. Então, vamos aproveitar a nossa oportunidade, a nossa chance de dar certo aqui nessa encarnação. Felizes com esse centro fazendo 103 anos, trouxemos para cá, 2 símbolos, né? Tem ali as florezinhas desidratadas. Ela também simboliza o quê? A permanência. Porque elas estão mortas. Porque elas ficaram sem oxigênio, elas morreram. Agora, não estão lindas, cumprindo ainda a tarefa delas de embelezar? Pois é, estão ali, seguindo a tarefa delas de dar beleza, né, de trazer vida, embora elas não tenham mais. Quem olha parece que elas estão vivas. E, não estão pintadas, porque eu não pintei. Só desidratei. Só tirei a água delas, porque elas já estavam bem ruinzinhas. Elas iam morrer. Antes que elas morressem, eu ajudei de outra forma. Então, elas estão sem água, ficaram sem água, morreram. Mas continuam na tarefa, provando que a morte não é o fim, que a gente, após a morte, ainda pode fazer muita coisa, né? Muita coisa. É só uma simbologia. E a luzinha ali, que é um símbolo da luz, né? Luz, uma velhinha, tá? Só que isso é só simbologia. Kardec não trouxe a doutrina espírita com metáforas nem alegorias. Há 103 anos que esse centro vem separando essas coisas, ensinando o quê? O Consolador prometido, aquele que estará eternamente conosco. E nem a luzinha, nem as flores vão estar eternamente conosco, mas a luz que está aqui vai. Porque essa é a luz verdadeira, né? Isso tudo que a gente aprende é conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui é o Livro dos Espíritos. Toda a doutrina espírita está aqui dentro. É um livrinho só, cheio de símbolos, de códigos.
Agora, atrás desses códigos tem o ensinamento dos espíritos da verdade, revelando para a gente as verdades do universo, toda que a gente pode saber. Não tudo que é, mas tudo que a gente pode saber. Então, isso aqui não é símbolo. Isso aqui é luz de verdade, é luz real, que vai estar eternamente conosco enquanto a gente viver. E quanto que a gente vai viver? Para sempre. Porque somos imortais, né? Então, que sigamos o nosso rumo, a nossa vida, estudando doutrina espírita, mas sempre falando, não estamos impedindo ninguém de seguir suas religiões, mas tomem contato, porque há 3 momentos grandiosos, né, da doutrina espírita na vida da gente. Quando a gente toma conhecimento dela, que a gente tem contato com ela, é o primeiro. O segundo é quando nós incorporamos esses conceitos aos nossos pensamentos, que é o mundo das ideias reais. E o terceiro momento é aquele que ela sai de nós através da transformação dessas ideias em atitudes de vida, em atitudes reais. Então, é quando ela sai, quando a gente consegue fazer que alguém... Não é conversão, porque Deus nos livre diz que ninguém aqui faz isso. Mas quando a gente vê um sofrimento em alguém, que a gente fala, fulano, ventila a possibilidade de você tomar conhecimento de algo que possa amenizar um pouquinho seu sofrimento. Ela está saindo da gente. Ela está indo ao encontro de um coração doendo para levar um pouquinho de conforto. Então, esse é o terceiro momento e o mais importante, porque nada deve ficar retido conosco. Nada. Tudo que nos é dado é para ser compartilhado com alguém. Muita paz para todos.